o Deus do impossível, e o seu problema vai resolver. Jesus é o Deus do impossível, e o seu problema vai resolver. Ou empresa, ou de uma ideia. No entanto, consideramos todos aqueles que exercem funções dentro da casa de Deus. Um obreiro, seja ele porteiro, instrumentista, diácono, presbítero, evangelista, líder da mocidade, líder das irmãs, líder dos varões, líder das crianças e até pastor. Todos nós somos obreiros, porque a palavra obreiro é aquele que coopera para o bem de Deus. Diga comigo, a palavra obreiro representa aquele que coopera para o reino de Deus. Amém, irmão? Então, a Bíblia diz que o reino dividido não subsistirá. Por isso que o reino tem que estar unido, aprendendo a palavra de Deus. E você que quer estudar com a gente aqui a palavra de Deus, Faculdade de Teologia Viva Brasil, domingo às 9h30 da manhã, Igreja Evangélica Cristo Aliança, Rua Ângelo Del Vecchio 166. Tá? E você que quiser mandar sua pergunta, ligue aí no 011 95410 9677. Qual é o livro da Bíblia mais inspirado por Deus? Na aula de hoje nós colocamos aqui qual é o livro da Bíblia mais inspirado por Deus. Deram 5 dicas aqui para nós, na opinião dessas pessoas. Primeiro foi o livro de Salmos, segundo foi Gênesis, terceiro foi Apocalipse, quarto os Evangelhos e quinto Atos dos Apóstolos. Eu quero que você, no final dessa aula de hoje, nós vamos responder qual é o livro da Bíblia mais inspirado por Deus. Amém, amados? Então nós estamos aqui. Deus está capacitando a igreja, o obreiro aprovado. É o nosso tema, o foco, falar de obreiro aprovado. Os irmãos que estão aqui pessoalmente, aleluia, começa a dizer agora: eu sou um obreiro aprovado, eu vou fazer a obra de Deus como o Senhor me chamou. Levante a mão assim, diga assim: Deus me deu talentos, diga dons espirituais, diga dons ministeriais, para servir a igreja. Amém. Então o obreiro aprovado, segundo Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ele recebe de Deus talentos. Recebe o quê? Talentos, dons pessoais, dons espirituais, dons ministeriais. Tudo isso nós não cantamos, se nós pregamos na igreja, irmão. Deus não está preocupado quem canta melhor, quem prega melhor. O melhor no nosso meio é Jesus. O importante não é quem você é no corpo de Cristo. O importante, diga comigo, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você se faz parte do reino de Deus. Porque quando nascemos, somos criatura de Deus. Diga criatura. Criatura de Deus, 2 Coríntios, né? A Bíblia diz lá, quem está em Jesus, 5,17, quem está em Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas para se tornar filho, o João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: e todos que o receberam, lhes foi dado o direito de serem feitos filho de Deus aos que creem no seu nome. Então só se torna filho de Deus depois que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então nem todo mundo é filho de Deus, só se torna filho de Deus depois que aceita Jesus como filho, tá? Primeiro nós somos criatura, criados por Deus, e depois se tornamos filho. João capítulo 3, versículo 5 diz o quê? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então é nascer de novo é que nos faz filho de Deus. Amém, queridos? Então vamos falar aqui sobre talentos, dons espirituais. É importante que Deus, os obreiros, né? Tem obreiro que é só ele profetizar, ele dá um pulo que ele já acha que manda mais que o pastor, porque ele profetiza e o pastor não profetiza. E aí as pessoas começam, pastor Tony, eu já vi igreja ficar filas e filas de oração, porque tem aqueles irmãos do movimento que ele revela, revela mais que a Kodak. E nós não somos contra quem revela não, que eu queria que Deus revela, mas é contra a idolatria dentro desses profetas. As pessoas procuram mais profeta do que o próprio pastor, e aí quebra a cara, porque você confia só em homem, tem que confiar na palavra de Deus, dá honra a quem Deus usar em revelação
mas valorize o seu pastor que cuida de você dia a dia. Amém, amados? E nós estamos estudando aqui a Bíblia. Estava dizendo hoje, quem traduziu a Bíblia para o português, irmãos? Quem traduziu a Bíblia para o português? João Ferreira de Almeida. Está na sua capa da sua Bíblia aí, das maiores. É a versão mais original, atualmente é corrigida, né? E nós temos que aprender. Só que muitas pessoas pensam, pastor Tony, que o João Ferreira de Almeida nasceu no Brasil. Disseram que nasceu até em Pernambuco, meu Deus. João Ferreira de Almeida nasceu em Portugal. E as pessoas colocaram na cabeça que ele foi padre. Também não foi padre. João Ferreira de Almeida, ele foi sobrinho de padre. Os seus pais morreram e ele foi criado pelo tio que era padre. E ele conheceu a palavra grego, hebraico, e conheceu a Bíblia ali. Só que aos 14 anos de idade, diga 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade ele estava na Holanda, olha que coisa. João Ferreira de Almeida estava na Holanda e um folheto da palavra de Deus falava contra a idolatria. Ele ouviu o folheto e entregou a vida dele a Jesus. 14 anos de idade, então não tinha como ser padre com 14 anos. É que depois, como ele era reverendo, se colocaram o título para ele de padre, mas ele nunca foi padre. João Ferreira de Almeida, 14 anos, começou a estudar a Bíblia, estudar grego, hebraico e começar a traduzir. E depois em diante ele começa a traduzir, a nossa tradução, a maior parte foi feita por ele, quase toda. Depois ele morre e no finalzinho conclui a obra dele, mas ele foi muito importante para o Brasil, que ele traduziu a Bíblia para o português. Amém, amados? Amém? Amém? Mas aí nisso a gente vai aprender hoje que não há nenhum erro na Bíblia. Diga comigo, não há erro na Bíblia. Mas eu vou mostrar para vocês que há erro de epígrafe. O que é? Olhe para mim. O que é epígrafe? É o título, irmão. Epígrafe, diga comigo, epígrafe. Você ouve muito isso, os pregadores falando epígrafe da parte de Deus. Não explica, o povo fica tudo voando. Epígrafe é o título do tema, tá? Então, nós vamos ver. Epígrafe é o quê? É o título do tema, tá, irmãos? Então, você vai pegar lá. A Bíblia diz em Mateus, né? Você vai aprender sobre talentos. Eu quero que você... Epígrafe é um título ou uma frase que serve como tema, tá bom? Por exemplo, parábola dos 10 talentos. Parábola dos... Então, aí é que nós vamos mostrar para vocês que a tradução, a Bíblia no grego, a Bíblia no hebraico, depois a Bíblia no grego, não tem erro nenhum, irmãos. Tanto que elas nem usam epígrafe, que são os títulos. Só vieram depois de colocada, tá? Então, anote aí. Parábola dos 10 talentos. Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30. Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30. Mateus, isso eu quero que vocês abram. Houve A gente está ensinando isso, irmãos, porque é importante explicar, porque epígrafe, o que eu disse que é epígrafe, irmãos? Título. Quando você... O que está o título aí? Qual é a epígrafe que está aí na sua Bíblia? Lê para mim, alguém fala aí. O meu está aqui, o sermão continua, a parábola dos 10 talentos. A de vocês também? Quem mais está diferente aí, gente? E a de trás aí? Jussara? Vamos lá. Olha aqui para mim, irmãos. Primeiro, olha aqui para mim. Algumas Bíblias mais corrigidas, antigas, está escrito parábola dos 10 talentos. Depois mudaram e tiraram 10 talentos. E colocaram só a parábola dos talentos. Porque não é que a Bíblia está errada. Se você pega um ateu e ele usa isso aqui, ele vai falar, a Bíblia está errada. Está dizendo 10 talentos e não existe 10 talentos na Bíblia. E nós vamos ver isso hoje. Nessa frase ele está certo, não tem 10 talentos na Bíblia. A Bíblia fala só de 8 talentos. Mas quando João Ferreira de Almeida colocou o título na Bíblia, ele colocou errado e colocou 10 talentos. Depois eles fizeram a Bíblia atualizada e as outras Bíblias King James já colocam o título como a parábola dos talentos. Mas primeiro, algumas traduções já tem 10 talentos. Quer ver?
Achar aí Mateus 25, 14. Porque o reino do céu, é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhe os seus bens. Entregou os seus. Nós vamos ler o 15 e vamos parar. Depois a gente continua. Olha lá. E a um ele deu quantos? Olhe para mim. E a um ele deu quanto? Então, o primeiro ele deu 5 talentos. O segundo ele deu quantos talentos? 2 talentos. E ao terceiro ele deu um talento. A cada homem segundo a sua capacidade ou segundo a sua habilidade. Em seguida foi viajar. Olhe para mim. Você que está em casa ouvindo aí, Faculdade de Teologia, Viva Brasil. Eu não estou dizendo, estou dando bem exemplo, irmão. Vai falar que o pastor disse que a Bíblia está errada. A Bíblia nunca errou em nada. Epígrafe é título. Quem colocou foi João Ferreira de Almeida. Não foi inspirado por Deus, epígrafe. Então ele colocou 10 talentos lá. Depois leram e viram que não existia 10 talentos. Porque a Bíblia fala que tinha 5, 2 e 1. Seria quanto? 8 talentos e não 10. Só que por que eu estou ensinando isso para você? Você pega um ateu, ele vai falar, está na Bíblia. Não, irmão. Quem inventou epígrafe foi João Ferreira de Almeida, não foi Deus que colocou. A origem da Bíblia em hebraico e em grego não tem títulos, tá? Então ela não tinha esse erro. Esse erro veio depois para João Ferreira de Almeida, né? Quando ele colocou lá 10 talentos. Não existe 10 talentos. Diga, não existe 10 talentos. Então seria 8. Para um Deus deu 5 talentos. O segundo deu 2 talentos. E o terceiro Deus deu 1 talento. Olha aqui para mim. O primeiro Deus deu quantos talentos? 5. O segundo Deus deu 2 talentos. E o terceiro Deus deu 1 talento. Perceberam uma coisa? Todos tinham talento. Levante sua mão. Você tem talento. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. Então, para um Deus deu 5 talentos, para outro Deus deu 2 talentos e para outro Deus deu 1 talento. O importante não é quem tem 5, 2 ou 1. O importante é ter talento. O importante é exercer o talento. O obreiro aprovado, ele não enterra o seu talento. O obreiro aprovado multiplica os seus talentos. E nesta manhã o Espírito de Deus está derramando uma unção de multiplicação. Diga que o Senhor multiplica os meus talentos. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero ser capacitado por Deus. A Bíblia diz, vamos ler Mateus 25, 15. E a deu 5 talentos para o primeiro, o segundo deu 2, o terceiro deu 1. Cada homem segundo a sua capacidade. Em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi, negociou com eles e fez outros 5 talentos. O que tinha 5 talentos multiplicou 5 para 10, porque estava sobre ele a presença de Deus. O obreiro aprovado. Deus dá talento e ele multiplica, cada dia mais ele cresce. O que Jesus disse na sua palavra? Crescer na graça e no conhecimento que está em Cristo Jesus. Nesta manhã Deus está multiplicando os seus talentos para você fazer a obra de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Versículo 17, Mateus 25, 17. E da mesma forma, o que recebera 2, também ganhou outros 2. Ganhou também quantos 2? 2. Então ele ficou com 4. Multiplicação. Diga, unção de multiplicação. Os irmãos que estão aqui pessoalmente, ou você que está aí na tua casa participando da Faculdade de Teologia Viva Brasil, diga para a pessoa do teu lado: Deus está multiplicando os seus talentos nessa manhã. Deus está multiplicando os seus talentos. Ele tem uma obra na tua vida. Mas vamos lá, versículo 18, Mateus 25, 14. Vai acompanhando aí na Bíblia. Mateus 25, 18. Mas o que recebera foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. E fez conta com Mateus 25, versículo 20. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Entregaste quantos talentos? E eis aqui mais 5 talentos que eu ganhei. Então ele apresentou 10 talentos. Disse o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Servo bom e... Isso é característica, irmão, de obreiro aprovado. Servo bom e
ele multiplica, ele ganha almas. Aonde ele vai, Deus faz a diferença. Fosse fiel sobre as poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Versículo 21. Versículo 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos. Recebido 2 talentos. Senhor, entregaste 2 talentos. Eis que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Fosse fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Estamos dizendo aqui, irmãos, isso é característica do obreiro aprovado por Deus. Ele ganha almas. O obreiro que não ganha alma está com problema de fabricação. O evangelista, pastor Tony, tem carteirinha de evangelista, não ganha uma alma. Está com alguma coisa errada. A palavra igreja, a origem da palavra igreja significa sair para fora, não é ficar dentro. A palavra igreja é para você receber o Espírito Santo, aceitar Jesus, ser trabalhado e sair ganhando almas para Jesus. Marcos 16,15 diz o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E versículo 17: e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, falarão novas línguas, expulsarão demônios e colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então Deus nos capacita para a obra que Ele tem na nossa vida. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: Deus está te capacitando para a obra que Ele tem na tua vida. Diga para alguém aí na tua casa, você que está ouvindo pela Rádio TV Cristo Aliança, www.radiotvcristoaliança.com.br, e você que está aqui pela faculdade Aviva Brasil, aprendendo a palavra de Deus. Agora vamos lá, versículo 24, Mateus 25, 24. Então chegando que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e junta onde não espalhaste. E receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis aqui está o que é teu. Mateus 25, 26. Respondeu o seu Senhor, disse: servo perverso. Servo o quê? Perverso e preguiçoso. Isso é característica, irmãos. É que a minha tradução é Bíblia King James, tá? Um pouquinho diferente de vocês. Respondeu o seu Senhor, disse: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e junto onde não espalhei? Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido com com juros. Tomai, portanto, o talento dele. Olha que Deus manda: tirar o talento daquele que tinha um só e dai o que tem os 10 talentos. Aí Deus manda arrancar o talento dele. Mateus 25, 29. Porque a cada um que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver será tomado até o que ele tem. Mateus 25, 30. E lançai o servo inútil. Lançai aonde? O servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Hoje nós estamos ministrando aqui sobre o obreiro aprovado. Olhe para mim, diga comigo: não basta ter talentos. Diga comigo: tem que ter caráter. O pastor Josué Gonçalves sempre fala isso: não basta ter talento, tem que ter caráter. Então é o testemunho. Nós somos falhos, somos imperfeitos, mas não pode ficar no pecado. Você tem o cair do homem e o levantar de Deus, não pode permanecer no erro. Provérbios 28, 13 diz que aquele que encobre as suas transgressões, Provérbios 28, 13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que abandona o pecado, a esse Deus ouvirá. E nessa parábola dos talentos nós vemos que Deus deu 5 talentos para um e multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, e o que tinha 1 enterrou o seu talento, e Deus tomou o talento dele e deu porque tinha 10. O que acontece hoje é que muitas pessoas dentro da igreja têm o seu talento enterrado, não ganha alma nenhuma para Deus, não faz nada para Deus, é um obreiro relaxado. E a Bíblia diz: ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. A palavra ai, a origem do hebraico, significa está perdido aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então você que está aqui aprendendo a palavra de Deus nesta manhã, você vai sair hoje daqui cheio do Espírito Santo.
Você vai sair daqui capacitado por Deus pela palavra, e você vai aprender mais e mais da palavra de Deus. E o Senhor vai ministrar na nossa vida, e quero que você guarde isso. Eu tenho que multiplicar os talentos que Deus me deu. Não adianta ficar com talento escondido. Deus está desenterrando talento hoje aqui nesta manhã. E Deus está dizendo: eu tenho uma obra na tua vida. Eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um plano na tua vida. Olhe para a pessoa do teu lado, você que está aqui na igreja, você que está lá na sua casa. Diga para a pessoa do teu lado aí: Deus tem ministério na tua vida. Deus tem ministério na tua vida. Aleluia. Deus tem ministério. Então, o obreiro aprovado, Deus dá talentos, dons pessoais, dons espirituais, dons ministeriais, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus não nos dá dons. Diga comigo, dons. A palavra dom, irmão, no original, a palavra dom significa capacidade espiritual. A palavra dom no original significa presente de Deus. Diga comigo, dons é presente de Deus. Olhe para a pessoa do teu lado e diga para ela: hoje Deus tem um presente para você. Deus tem presente para nós todo dia. Dons, a palavra dons significa presente de Deus. E o maior presente que Deus nos deu é a salvação. A minha maior alegria não é ser doutor em teologia. A minha maior alegria não é ser cantor e cantar a voz da verdade. A minha maior alegria é que o meu nome está escrito no livro da vida. E um dia nós veremos Jesus como que Ele é. Quem crê que o teu nome está escrito no livro da vida, aí levante a sua mão e dá um glória a Deus aí. Você está aqui na Faculdade de Teologia Viva Brasil, aprendendo a palavra de Deus. E o Espírito Santo está nos lapidando. João 17:17. Vós estáis limpo pela palavra. Amém, amados? Então, nós falamos que Deus nos dá os dons espirituais, baseado em 1 Coríntios 12. Deus nos dá frutos do Espírito também, em Gálatas 5. Não é? Tudo para a gente fazer a obra de Deus. Eu quero também falar aqui, a Bíblia fala sobre dons ministeriais. Diga comigo, dons ministeriais. Eu sei que tem algumas igrejas que não recebem, não pode ser pastor, mas está na Bíblia. E se está na Bíblia que Deus escolheu para os pastores, é porque é bíblico. Se está na Bíblia, não pode sair contrariar a essência da palavra. A Bíblia fala que Deus chamou uns para, apóstolo, diga comigo, apóstolo. Deus chamou outros para profeta. Terceiro, Deus chamou para evangelista. Quarto, Deus chamou para pastor. E quinto, Deus chamou para mestre ou doutor, que era para ensinar a palavra. Então vamos ver mais uma vez. Primeiro, Deus chamou para apóstolo. Segundo, Deus chamou para profeta. Terceiro, Deus chamou para evangelista. Quarto, Deus chamou para pastores. E quinto, Deus chamou para mestre ou doutores. Anote aí o versículo, vamos ler. Efésios capítulo 4, versículo 11. Você está aqui, hoje nós vamos falar, o nosso tema central na Faculdade de Teologia Viva Brasil, na TV Cristo e Aliança, nós estamos falando sobre obreiro aprovado, tá? Abra a tua Bíblia aí, enquanto você está abrindo, Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós queremos colocar isso aqui para você conhecer que Deus nos dá dons ministeriais para o reino de Deus. Então a gente não é contra nenhuma igreja que usa o rótulo, né? A nomenclatura como apóstolo. A nossa igreja aqui evangélica Cristo e Aliança, já tentei ungir o pastor Tony umas 20 vezes de apóstolo, mas ele não quis. E como ele já é filho do apóstolo, ele quer continuar pastor mesmo. Mas a nossa igreja aqui não tem. Então quando entra algum apóstolo ou bispo, vira pastor. Porque apóstolo, bispo e pastor é a mesma coisa, irmão. Não tem ninguém maior. Maior é Deus. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos. Ele chamou alguns para... E outros para profetas. E outros para o quê? Profetas. E o terceiro para evangelista. E o quarto para pastores. E o quinto para mestre, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha lá, primeiro Deus chamou para apóstolo. Um dia nós vamos fazer um estudo só sobre os 5 ministérios. Hoje eu vou simplificar porque eu estou só dando um resumo sobre o obreiro aprovado. Então vamos lá.
Deus chamou primeiro alguns para apóstolos. Diga apóstolos. A palavra apóstolo no original significa, a origem da palavra apóstolo no grego significa o enviado ou a enviada, se for apóstola. Então, não é antibíblico alguém ser chamado de apóstolo ou apóstola. Mas qualquer pastor é o enviado por Deus também. Então, apóstolo e pastor é tudo a mesma coisa. Mas aqui eu estou só querendo dizer para vocês aprenderem. O apóstolo, ele abria a igreja. Paulo pregava num lugar 1 ano, 2 anos, ganhava almas, enchia a igreja, colocava alguém, ia para outro lugar e abria a igreja. Essa era a unção de apóstolo. Seria um pastor presidente, tá, irmão? Hoje, se você intitulasse um pastor presidente como apóstolo, é mais propício. Ele pode ter várias igrejas e só ele ser apóstolo, mais ninguém na igreja, na minha opinião, tá? Mas a palavra apóstolo significa o enviado. Depois, Deus chamou outros para profetas, para profetizar o que Deus quer e não o que Ele quer. Outros para evangelista, ganhar almas para o reino de Deus. Outros para pastores, apacentar. E outros para mestre, que é para ensinar. Então, aqui só estou dando uma base dos dons, diga comigo, dons ministeriais. Dons ministeriais. Tudo que Deus nos dá de dons, que é presente, é dádiva, é para o crescimento da obra de Deus. Deus não nos dá talento para ver quem canta melhor na igreja. Deus não nos dá talentos para ver quem prega mais na igreja. Deus nos dá talentos e nos dá dons para ganhar almas para o reino de Deus. Deus nos dá dons e talentos para servir a igreja. Diga comigo, Deus me dá dons. Deus me dá dons e talentos para servir a igreja, não é para aparecer na igreja. Deus nos dá dons, Deus nos dá dons e talentos para servir a igreja. Amém, irmãos? Então isso é muito importante. Ministério ou profissão, né? O médico pode ser médico mesmo sem vocação, é só ele estudar para medicina. Mas um obreiro sem vocação para o ministério é um desastre em todos os sentidos. O que faz um obreiro ser um autêntico obreiro é primeiramente suas chamadas divinas recebidas de Deus. Então, ele é chamado por Deus, ele ouve o chamado. Normalmente, irmão, qual é a característica principal de um pregador? Quando ele é chamado por Deus, ele já tem sede de ouvir mensagem, ele gosta de ouvir mais mensagem. Quem é chamado para o ministério de louvor, ele gosta mais de ouvir louvor, mas não pode deixar de ouvir palavra, porque a palavra é o que sustenta. Então, eu só estou dizendo como todos são importantes, né? Deus chama pessoas. Olhe para mim, diga assim: Deus chama pessoas ocupadas que trabalham. Olha, quando a Bíblia fala de obreiro aprovado, segundo Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado. Que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então nós vamos ver alguns exemplos. Ociosos atrapalham a obra de Deus. Os homens a quem Deus chamou estavam todos ocupados trabalhando. Vamos ver? Você só anota o versículo, que não dá para procurar todos, tá, irmão? Só vamos ler só o primeiro, para a gente dar um exemplo. Davi foi chamado por Deus. Onde que Davi estava? Cuidando de ovelha. Trabalhava no campo com ovelhas quando Deus o chamou. Vamos ler lá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Abra aí na tua Bíblia, você que está na tua casa, aprenda a manusear a Bíblia. Isso é muito importante para você aprender onde estão os livros da Bíblia, os 66 livros da Bíblia. Davi trabalhava no campo com ovelhas quando Deus o chamou. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Davi, que é o nome mais citado na Bíblia, 906 vezes, um homem segundo o coração de Deus. Vamos lá. Diz a Bíblia: e Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: resta ainda mais o mais jovem, resta ainda o mais jovem. Eis que ele cuida das ovelhas, cuida das... Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, não nos assentaremos até aqui, enquanto ele não vem. Olha aqui para mim, Davi estava cuidando de ovelhas. O chamado de pastor, pastor que não tem cheiro de ovelha, não é pastor. Quando a Bíblia diz que o pastor tem que ter prazer de ouvir ovelhas, eu não quero ouvir ninguém, então não seja pastor. Se você quer fazer a obra de Deus, você tem que ter paciência de ouvir as pessoas, para que
possa ajudar elas, né? As pessoas estão tão carentes, principalmente por causa da pandemia agora, em depressão, angústia, e a gente precisa orar para as pessoas, para que amar as pessoas do jeito que elas são e não do jeito que a gente quer que elas sejam, porque quem vai fazer a obra é Deus, é o Espírito Santo. Olha aqui para mim, Davi estava onde? Cuidando de ovelha. Mas, Jussara, tem gente que está lá na rede cantando: eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Não, para de saia da rede, essa rede do acomodismo. O Espírito Santo está nos chamando para fazer a obra dele. O Espírito Santo está nos chamando para ser um obreiro aprovado. O obreiro tem que ter tempo para trabalhar, mas ele tem que ter tempo para ganhar almas para o reino de Deus. Crente que não ganha almas está com erro de fabricação, irmão. Não está servindo a Deus como Deus quer, porque a Bíblia diz: aquele que ganha almas é o quê? Sábio é. Diga: eu preciso ganhar almas para o reino de Deus. Eu preciso ganhar almas para o reino de Deus. Hoje nós temos 7 milhões e 900 milhões de pessoas no mundo. Aproximadamente já estamos chegando a 8 bilhões de pessoas. A Bíblia diz, João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Eu te nomeei para que vades e deis frutos, e frutos que permaneçam. A Bíblia diz que Deus, no meio de 8 bilhões de pessoas, escolheu você para fazer a obra. No meio de 8 bilhões de pessoas, Deus tem um plano na tua vida. Não fique preocupado com quem não faz a obra. Faça a tua obra. Depois Deus vai cobrar de cada um. Obreiros relaxados, Deus vai cobrar deles. Mas estamos falando aqui que Deus sempre chama pessoas ocupadas. Quando Deus chamou Saul, que ainda era um homem cheio do Espírito Santo, Saul, quando era um homem cheio do Espírito Santo, ele estava o quê? Procurando o jumento perdido, extraviado, cumprindo a ordem de seu pai. Até ali Saul era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e quando ele foi ungido por Deus como rei, Deus era com ele, irmão. 2 anos que ele foi rei, dos 40, só 2, Deus era com ele. Ele venceu e Deus deu vitória para ele. Depois que ele se afastou de Deus, o Espírito de Deus se afastou e ele deixou de ser um obreiro aprovado e se tornou um obreiro reprovado. Em 38 anos ele ficou sem a presença de Deus, é muito tempo. Igreja sem a presença de Deus não é igreja. Obreiro sem a presença de Deus não é obreiro. É só rótulo, é só carteirinha. Então Deus não quer que só a gente tenha carteirinha nem rótulos, nomenclatura, se é obreiro, diáconos, evangelistas e pastores, apóstolos, bispo. O importante é ser servo e ganhar almas para o reino de Deus. Deus nos chamou para ser um obreiro aprovado. A palavra obreiro, no original, obreiro significa trabalhador. Diga para o irmão, fale para o irmão do seu lado aí: Deus te chamou para ser trabalhador na obra de Deus. Olhe para mim, irmãos. Obreiro que não trabalha, irmã Jussara, ele dá trabalho. Obreiro que não trabalha, ele dá trabalho. Porque quem não cuida da vida dos outros fica cuidando da sua própria vida, fica cuidando da vida dos outros e aí acaba atrapalhando tudo. Então vai ganhar almas para o reino de Deus. Deus chamou para ganhar almas. Deus chamou para fazer a diferença. A Bíblia diz, né, em 1 Samuel 9:3, que Saul estava procurando o jumento, obedecendo seu pai. Ele era cheio do Espírito de Deus naquela época. Gideão malhava trigo. Juízes capítulo 6, Gideão malhava trigo. Juízes capítulo 6, versículo 11 e 12. Ele estava onde? Trabalhando, chamado Gideão, para fazer a diferença. Então Deus levanta um exército, 32 mil pessoas, depois 22 mil covardes e medrosos vão embora, sobra 10 mil, Deus faz outro teste, se tinha mais obreiro aprovado, reprova mais 9.700 e sobra 300. Gideão com 300, Juízes capítulo 6, Deus fez a diferença. Olha aqui para mim, você com Deus é maioria. Então a Bíblia diz aqui que Gideão fez a diferença como um obreiro aprovado. Ele fez prova de Deus e Deus deu vitória para ele. Então Deus está nos dando a vitória hoje em nome de Jesus. Amém, amado? Estou falando de obreiro aprovado que todos trabalhavam. Eliseu, carequinha Eliseu, arava o campo. 1 Reis 19:19. Anote aí. Eliseu arava o campo. 1 Reis
capítulo 19, versículo 19. Não estou lendo todos porque é muita coisa para ler. 1 Reis 19, 19. Ele arava o campo, ele foi chamado, largou tudo para seguir Elias e começar a fazer a obra de Deus. Tá? Mateus trabalhava na coletoria. Mateus trabalhava na coletoria. Se quiser anotar aí, Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus trabalhava na coletoria. Então nós estamos falando aqui, Davi foi chamado. Ele estava cuidando de quem? De ovelhas. Saul foi chamado, estava cuidando, procurando o jumento perdido. Gideão foi chamado, trabalhava, malhava o trigo. Eliseu foi chamado, estava arando o campo. 1 Reis 19, 19. Mateus foi chamado por Deus, trabalhava na coletoria. Mateus 9, 9. Então, só estamos dizendo aqui, irmãos, você vê que são pessoas ocupadas, mas criaram tempo para Deus. Tiveram um tempo para Deus. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Diga comigo, não ter tempo para Deus. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Se você está aqui nesta manhã, se você está pelo YouTube, na TV Cristo Aliança, no Aviva Brasil, Faculdade Aviva Brasil, você está ouvindo a palavra de Deus agora, você está sendo impactado por essa palavra. Nós estamos hoje ministrando sobre obreiro aprovado. Segundo Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Amém, amados? E voltando à nossa perguntinha da aula de hoje, qual é o livro mais inspirado por Deus na Bíblia? Qual é o livro mais inspirado por Deus na Bíblia, na sua opinião? Você pode colocar aí, qual é o livro mais inspirado por Deus na Bíblia? Me deram aqui a estatística minha. Número 1 foi Salmos, número 2 Gênesis, número 3 Apocalipse, número 4 os Evangelhos e número 5 Atos dos Apóstolos. E você que quiser mandar o seu recado, pode ligar no 011 954 10 9677 e participar. Manda a sua resposta lá. A gente já responde para você se está certo ou não. Tá passando o número aqui, 011 954 10 9677. Qual é o livro da Bíblia mais inspirado por Deus? Responda qual que você acha que é, né? A sua resposta. E aí nós vamos falar no finalzinho. Aí os irmãos daqui já tem que responder aqui, tá? O Charlie não pode falar nada, viu, gente? Fica aí no espírito aí, na unção. Dá lugar para Deus. Vamos lá, eu quero que todos marquem no papel, os que estão presentes aqui, todos, até pastores, vai marcar no papel para mim e me responder hoje. Todos tem que marcar aí. Já tem o papelzinho? Todos têm. Quem mandou o senhor falar? Quem mandou o senhor falar alguma coisa? O senhor já está aqui a atrapalhar a minha aula? Chega o Charles, não. Depois nós vamos falar no finalzinho. O senhor fique quietinho, por favor. Oh, meu Deus, obreiros. Vamos lá. Não sei se é isso não. No final a gente vai ver. Deus chama pessoas ocupadas. Os primeiros apóstolos estavam ocupados pescando. Estavam ocupados fazendo o quê? Uns estavam lançando rede, outros estavam consertando rede. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 21. Uns estavam lançando rede e outros estavam consertando rede. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 21. Olha aqui para mim. Deus nos chama para obreiro para lançar a rede. E Deus nos chama para ser obreiro para consertar as redes. Para consertar a vida de quem está com a vida toda atrapalhada. Primeiro a sua e depois das pessoas que estão lá fora. O nosso próprio testemunho vai conquistar almas para o reino de Deus. Então, você está aqui hoje, obreiros aprovado, falando em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Olhe para a pessoa que está do teu lado, você que está aqui na nave da igreja, ou você que está na sua casa, diga aí para a pessoa, Deus te chamou para lançar a rede. Deus te chamou para consertar a rede.
Deus nos chamou para ser canal de milagres. Deus nos chamou para ser canal de bênção. Nós vamos ganhar muitas almas para o reino de Deus em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém, amado? E aí nós vamos convidar outros pastores, outras pessoas diferentes, vamos começar a trazê-los para estar aqui participando pessoalmente na Igreja Evangélica Cristo Aliança, Rua Ângelo Del Vecchio 166, Jardim Paravente, todo domingo 9h30 da manhã, Faculdade de Teologia Aviva Brasil. Vem estudar bacharel de teologia gratuitamente. E aí você que quer o certificado e credencial, aí é um outro projeto, tá bom? Aí eu explico melhor para você pessoalmente. Vamos continuar aqui. O obreiro aprovado e a chamada para o ministério. Tipos de chamada. Em todas as questões do ministério, a primeira de todas as perguntas que se faz é se o obreiro foi realmente chamado por Deus para o ministério. Muitas pessoas têm experimentado caos espirituais porque se fizeram simplesmente obreiros profissionais. Pastor Tony, tem gente que pega, porque o cara é médico, ele aceita Jesus, ele é político, ele é empresário, dá alto dízimo na igreja, mas quem diz que porque ele tem essas características, ele foi chamado para Deus para pregar? E é o que traz o caos na igreja. Não que essas pessoas não podem ser usadas, existem exceções em tudo. Mas eu estou dizendo que às vezes as pessoas fazem média para as pessoas, mas não estão vendo qual é a vontade de Deus. Só tem que ungir. A Bíblia diz para não se precipitar com a unção, pastor Tony. Não, eu estou falando, mas nesse caso eu estou dizendo só. O que as pessoas fazem eu estou dizendo assim, que tem pessoas que podem ser médicos e ser chamado por Deus e ser um pregador. Mas eu não estou dizendo que todos os médicos não podem ser chamados por Deus. Eu estou dizendo que alguns pastores fazem a média. O cara é um autodizimista, ele fala bonitinho, vamos pôr ele para ser pregador. Mas quem disse que foi chamado por Deus? O pastor tem que ter essa visão espiritual para saber quem foi chamado por Deus. Porque o pastor da igreja, ele não foi chamado nem para ser um exímio pregador. Ele foi chamado para ser um administrador da igreja. Se ele é um bom administrador, as outras coisas podem ser sequência. A igreja dele vai ser uma igreja de sucesso e vai ser uma igreja abençoada. O que eu estou querendo dizer aqui, o caos espiritual, é que as pessoas chamam pessoas para fazer uma média, né? E isso é preocupante, não é? Precipitado. Então, nós vamos colocar lá, obreiro aprovado, 3 tipos de chamadas. Diga comigo, 3 tipos de chamadas. 3 tipos de chamada. Tem a chamada divina, a chamada humana e a chamada própria. Chamada divina, chamada humana e chamada própria. O que interessa para nós, para pastores, é a chamada divina. É o pastor que vai ter que ter a visão que aquela pessoa foi chamada por Deus para isso. Senão não adianta. Mas vamos aprender o que é. 3 tipos de chamadas para o obreiro aprovado. Para você entender que qual você faz parte das, qual chamada é a sua. Chamada divina, chamada humana ou chamada própria. Chamada divina, chamada humana e chamada própria. O obreiro aprovado, ele tem que saber como Deus o chamou. Nós já falamos esse versículo, por isso eu vou dizer, você não precisa ler aí. É Deus quem chama. Diga comigo, é Deus quem chama. É Ele que o faz de modo inconfundível. Lembra quando Deus ungiu Samuel? Samuel disse, Deus falou para Samuel, vai ungir a Davi, prepara a pessoa certa. Ele era o cara preparado por Deus, que fez a diferença. Até os 38 anos de vitória de Saul foi porque Deus estava com Davi, não era com Saul. E depois Deus, quando Saul morreu e Davi se tornou rei, foi 40 anos rei, e Salomão 40 anos rei, os reis que foi 40 anos, Davi teve o seu erro, caiu, se levantou, nunca mais caiu no erro e se tornou no coração de Deus só depois, irmão. Então aqui é o que a Bíblia vai falar. Chamada de... É Deus quem chama, Ele o faz de modo inconfundível. João capítulo 15, versículo 16. Vou dizer novamente. No meio de 8 bilhões de pessoas, Deus escolheu você. Chamada divina, é Deus quem chama. Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e frutos que permaneçam. João capítulo 15, a Bíblia diz que toda árvore que não dá fruto é cortado e jogado fora, irmão. É preocupante. Obreiro reprovado não dá fruto. Obreiro reprovado só reclama.
Obreiro reprovado não entende qual é o chamado de Deus na vida dele. Então a chamada divina é o próprio Deus que chama. A chamada humana, do tipo, vem pra cá. Um simples convite humano, sem Deus ter qualquer participação no caso. Claro que também pode ser chamado. Então tem pessoas, lembra aquilo que nós dizemos aqui da média? Eu indico, é só o cara ser empresário e ele foi chamado. Nem sempre. Chamada humana e não chamada divina. Que se Deus chamou, amém. Chamada própria, a pessoa que se oferece sem Deus ter qualquer participação no caso. Ah, eu quero, mas espera, você tem que ver se Deus quer. Porque a chamada divina é Deus que manda ao pastor. Deus vai pegar o líder e vai mostrar para ele que você tem ministério, que você tem vida no altar, que você é dedicado no ministério, que você tem prazer de chegar na igreja antes. Obreiro tem prazer de ir embora da igreja último. Os obreiros hoje das igrejas querem ir embora tudo correndo. A maior parte dos obreiros são relaxados, são indisciplinados, não ganham almas para o reino de Deus, não falam, eu vou fazer um culto no lar, eu vou fazer alguma coisa, eu quero ganhar almas para o reino de Deus. O que Deus está dizendo para cada um de nós, igreja, do corpo de Cristo em geral: não venha de carro sozinho para a igreja, convide mais alguém, seja um canal de Deus para ganhar almas. O obreiro aprovado, chamada divina, ele tem prazer, o foco dele é almas para o reino de Deus. Diga comigo, o foco do reino de Deus é ganhar almas. Então nós lemos João 15,16, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, vos nomeeis obreiro aprovado, vos nomeeis diácono aprovado, vos nomeeis pastor ou pastor aprovado, vos nomeei bispo ou bispa aprovada, vos nomeei apóstolo ou apóstola aprovada. Quem entendeu nisso, diga amém. Amém? Então esse é muito importante saber disso, esses três tipos de chamada. O conceito espiritual, diga conceito espiritual. Eu quero que vocês abram uma Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Você que está ouvindo aí a Rádio TV Cristo Aliança, www.radiotvcristoaliança.com.br, aqui na TV Cristo Aliança, Faculdade de Teologia, Aviva Brasil. Você que está participando aí com a gente também, nós estamos fazendo a pergunta do dia, da aula de hoje. Qual livro da Bíblia é mais inspirado por Deus? Uns dizem que é Salmos, outros dizem que é Gênesis, outros dizem Apocalipse, outros Evangelhos e outros Atos. Põe a sua resposta, tá bom? O conceito espiritual, 1 Coríntios 2,14. Todos acharam aí, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. Porque lhe parece o quê? Loucura. Nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem carnal não pode entender as coisas do Espírito, entendeu? Então tem que tirar um mimimi, crentes que qualquer coisinha, o pastor falou, não gostou, eu vou embora. Porque se eu sair da igreja, a igreja fecha. Já faz 18 anos, pastor Tony. Não fechou, porque a Bíblia diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você sair, Deus manda gente melhor do que nós, porque a obra dele nunca vai parar. Você crê nisso? Diga amém. Então o homem carnal, irmão, não entende o que é a obra de Deus. Tem gente, pastor Tony, que não faz nada, e quando Deus manda pessoas para fazer, ainda fica com raiva de quem faz. Mas se o crente é espiritual, ele vai ficar feliz que a igreja está trazendo alguém que tem alguma coisa que pode agregar, juntar com a igreja, com o pastor Tony, juntar com a igreja, e a igreja vai ficar mais forte. Eu quero que Deus traga mais cantores e mais pastores e mais pregadores que tenha vida no altar. Por quê? Aí tudo fica mais fácil, a obra de Deus cresce mais, vai ter mais estrutura e o reino de Deus cresce. Esse é o conceito espiritual, não é? Conceito espiritual. Isaías 30, versículo 21, só anote o versículo, não precisa ler. Isaías 30, versículo 21, conceito espiritual de obreiro aprovado. Isaías capítulo 30, versículo 21. E teus ouvidos escutarão uma palavra por trás de ti, dizendo: este é o caminho. Diga comigo, este é o caminho. Este é o caminho, andai vós nele. Quando vos virardes à direita
e quando vos virardes à esquerda. Então, andai nele, o caminho é Jesus. Pastor Tony, tem gente que fala assim, todo caminho leva a Deus, a macumba, o espiritismo, o evangélico, todo. Mentira do diabo, o único caminho é Jesus. Só quem leva o único caminho é Jesus. Não tem A, nem B, nem C. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o único caminho é Jesus. João 14, 6. Então isso é importante. Esse caminho que desvia a pessoa da presença de Deus não é no físico, não é caminhos. É caminho singular. Único caminho é Jesus de Nazaré. Então estamos dizendo aqui sobre modo de chamada. E isso é importante. A direção do Espírito Santo. Olha lá. Atos, anote aí. A direção do Espírito Santo. Obreiro aprovado é dirigido pelo Espírito Santo. Diga comigo, obreiro aprovado é dirigido pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui fazendo a Faculdade de Teologia Viva Brasil, curso de bacharel. Você quer aprender a palavra de Deus? Domingo às 9h30 da manhã, Rua Ângelo Del Vecchio 166, Jardim Paravente. Deus tem uma palavra para a tua vida. Vamos falar a direção do Espírito Santo. Anote aí, Atos capítulo 16, versículos 6 ao 10. Nós vamos ler isso. A direção do Espírito Santo. Atos capítulo 16, versículos 6 ao 10. Estamos concluindo aqui uma parte para você aprender a palavra, colocar no seu coração, né? A direção do Espírito Santo. Nós estamos fazendo o tema hoje, obreiro aprovado. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Agora vamos ler a direção do Espírito Santo. O obreiro aprovado é dirigido pelo Espírito Santo. Atos capítulo 16, versículos 6 ao 10. Ora, eles passando pela Frígia, pela região da Galácia, foram proibidos. Foram o quê? Foram o quê, igreja? Proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Tinha até o lugar certo de fazer na hora certa. Você vê o que é a direção do Espírito Santo? Ora, eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Não era aquele momento. Indo a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. O Espírito Santo não. Então o homem de Deus, o obreiro aprovado, ouve Deus. Se Deus está dizendo que não é para ir naquele lugar, ele vai para o outro, onde Deus mandou. E eles, passando por Mísia, desceram a Troade. Olha lá. E Paulo teve uma visão de noite, em que se apresentava um homem na Macedônia, orando, dizendo: vem a Macedônia e ajuda-nos. Vem a Macedônia aí. E logo depois dessa visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar o Evangelho. Aí eles foram na Macedônia, pregaram, e a Macedônia inteira chegou aos pés do Senhor. E a Macedônia foi liberta pelo poder do Senhor. E os milagres aconteceram pelo poder do Senhor. Por quê? Direção do Espírito Santo. Olha aqui para mim, você está aqui nesta manhã pela direção do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para ouvir estas palavras. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para te dizer nessa manhã que Ele tem uma obra na tua vida. Foi o Espírito Santo que está dizendo que Ele tem uma obra na nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. E Paulo lá na Macedônia, Deus usou ele de uma maneira poderosa, porque ele estava no lugar certo, na hora certa. O crente chamado por Deus, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve o Espírito Santo. A Bíblia diz, Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Aquele que vencer herdará todas as coisas. Então, o que nós estamos ensinando aqui é a direção do Espírito Santo. Amém, amados? Modo de chamar: aptidões naturais, eloquência, desenvoltura ou sensibilidade espiritual. Isso eu quero que vocês leiam. Abra lá 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Aptidões naturais, eloquência, desenvoltura ou sensibilidade espiritual. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Você que está aí sintonizado na www.radiotvcristaliança.com.br,
Participe aí com a gente, Faculdade de Teologia, Viva Brasil, curso de bacharel, conhecendo a palavra de Deus. Vamos ler agora, 2 Coríntios, sensibilidade espiritual. Diga comigo, sensibilidade espiritual. O obreiro aprovado, ele tem que ter sensibilidade espiritual. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência, algumas traduções vai dizer, a nossa capacidade vem de Deus, é de Deus. Diga comigo, mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha aqui para mim, obreiro aprovado. Deus está te capacitando para a obra que Ele tem na tua vida. A igreja é o corpo de Cristo, todos são obreiros, porque a palavra obreiro significa aquele que coopera para o crescimento da igreja. Então toda a igreja é capacitada para fazer a obra de Deus. A palavra obreiro significa a pessoa capacitada por Deus para ganhar almas, para expulsar demônios no nome de Jesus. Jesus disse, João 14:13, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É no nome de Jesus. E vocês farão obras maiores do que eu fiz. Deus nos chamou para isso, né? E aí nós aprendemos isso, o reconhecimento pelos outros, colegas e líderes. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência ou a nossa capacidade vem de Deus. Diga mais uma vez nesta manhã, a minha capacidade, ela vem de Deus. É Deus que está te capacitando para uma obra que Ele tem na tua vida nesta manhã. Você que está ouvindo pela rádio, pela TV Cristo e Aliança, está no programa Viva Brasil também. Que Deus venha te abençoar de uma forma especial. Guarde essa palavra no teu coração. Nós queremos que você coloque isso, que o obreiro aprovado, ele está sempre sensibilizado a Deus. É Deus que nos capacita, é Deus que nos dá dons espirituais, é Deus que nos dá dons ministeriais, é Deus que nos dá frutos do Espírito, não é? Tudo isso para nos capacitar para fazer a obra de Deus. Então coloque isso no teu coração, meu irmão, e Deus vai te abençoar profundamente. O que a Bíblia diz lá? O obreiro aprovado por Deus, que ele sempre nisso. Romanos 8:31, o que diz lá? Romanos 8:31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Quem acusará alguma coisa os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Romanos 8:34. Quem o condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelha para o matadouro, como ovelha para o matadouro. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vitoriosos através daquele que nos amou. Somos mais do que vitoriosos, mais que vencedores através daquele que nos amou. Porque eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente por vir, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então é muito importante guardar isso, irmão. Estamos aqui ministrando essa palavra sobre o obreiro aprovado, baseado em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja
bem a palavra da verdade. Então nós temos que estudar mais a palavra de Deus. Hoje são poucas igrejas que você tem a oportunidade, não é, de estudar teologia, estudar um estudo bíblico e você conseguir participar, tirar as suas dúvidas, não é, e você participar. E hoje a pergunta do dia é: qual livro da Bíblia é mais inspirado por Deus? Qual é o livro da Bíblia mais inspirado por Deus? Segundo algumas estatísticas, Salmos. Primeiro foi Salmos, segundo Gênesis, terceiro Apocalipse, quarto Evangelho e quinto Atos dos Apóstolos. Já nós vamos falar já a resposta. Você quer participar, você pode ligar no telefone 011 954 10 9677. Manda a sua opinião. Qual o livro da Bíblia é mais inspirado por Deus? Você coloca lá, pode ligar, telefone 011 954 10 9677. Deus venha te abençoar. Você que está ouvindo aqui a palavra de Deus, está sintonizado aí pelo www Rádio TV Cristo e Aliança. Você que está na TV Cristo e Aliança, está no seu carro, na sua casa, está ouvindo agora essa palavra. Esta palavra vai abençoar a tua vida. Hoje nós estamos fazendo aqui um projeto dentro da Faculdade de Teologia Viva Brasil. Vem estudar bacharel de teologia gratuito, né? Só se você quiser o diploma e credencial, é um outro projeto. Mas você quer vir conhecer, através do nosso YouTube você vai conseguir estudar a palavra de Deus e vai ser qualificado por Deus, ver a obra dele, né? Então, obreiro aprovado, ele tem pré-requisitos para ser um obreiro aprovado. Vamos ver, qualificações para a chamada. Diga comigo, qualificações para a chamada. Primeiro, diga, novo nascimento. Primeiro é novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3 ao 5. Novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3 ao 5. O versículo 3 diz: respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E João 3,5 diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, nascer de novo é a primeira qualificação para ser um obreiro aprovado, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus aprovado, um obreiro aprovado, um diácono aprovado, um presbítero aprovado, um pastor ou pastora aprovado, um bispo ou bispa aprovado, um apóstolo ou apóstola aprovado. A maior pregação, o nosso maior louvor não é o que cantamos e nem o que pregamos, é o nosso testemunho. Então João 3 fala sobre nascimento, quando Jesus fala para Nicodemos sobre nascer de novo. A cada dia, diga comigo, a cada dia precisamos nascer de novo. A cada dia nós precisamos nascer de novo. Que você seja abençoado com essa palavra, porque olha só, eu disse João 17:17, vós estáis limpo pela palavra. Então o Senhor está nos limpando de todo o pecado, está nos purificando, está nos restaurando pelo poder da sua palavra. A oportunidade de você estar aqui, que você venha ouvir a palavra de Deus, participar, e nós vamos estar tendo um momento de comunhão, estudando a palavra de Deus, para entender, né, temas importantes de qual é a vontade de Deus na nossa vida e qual é o projeto de Deus para a nossa vida. Estamos falando aqui, terminando falando sobre qualificações para a chamada. Vamos ler mais um versículo, para a gente já estamos encerrando. Abre aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16. Nós já lemos, mas eu vou ler mais uma vez. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16. Você que está sintonizado aí, www Rádio TV Cristo é Aliança, no nosso canal do YouTube, e também você está no site da igreja, você está assistindo a Faculdade de Teologia Viva Brasil. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 16. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito, mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. São discernidas o quê? Espiritualmente, mas aquele espiritual, mas aquele que é o quê?
é espiritual, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga comigo, eu tenho a mente de Cristo. Então, nós estamos hoje aqui colocando, vamos já louvando a Deus pela sua presença, os irmãos que estão aqui nos honrando, estar aqui na Faculdade de Teologia Viva Brasil, Igreja Evangélica Cristo e Aliança, Rua Ângelo Del Vecchio 166, Jardim Paravente, todo domingo às 9h30 da manhã. Deus tem uma palavra para você. Tem sede de aprender a palavra de Deus? Convide outras pessoas que não são evangélicas também. E aqueles irmãos que têm sede, quer fazer um curso de bacharel de teologia, venha estudar conosco aqui, domingo às 9h30 da manhã. Amém, amados? Quem aprendeu coisas novas aí, diga amém. E só vamos finalizar então. Já colocaram qual é o livro da Bíblia mais inspirado por Deus? Espera aí, não fala não, Thiago. A Marli já colocou, a Marli? Pode falar. Fala cada um, não fala. Pastor Tony, fala. Hã? Fala, irmã. Quieto, espera aí, Charles, não fala para não atrapalhar. Deixa ela falar. Fala. Salmos. E a irmã Marli? A irmã Jussara. Apocalipse. Você acha algum livro? Um só, um livro. João, amém. Então, vamos falar. O pastor Tony foi o único que quase me atrapalhou. Ainda bem que você não atrapalhou. Grande foi o livramento que o povo não te ouviu. Irmãos, vamos ler agora lá. Abre a Bíblia. Segundo. Exato. Vamos mostrar para vocês qual é, né, pastor Tony? O livro mais inspirado na Bíblia. 2 Timóteo 3,16 diz o quê? Toda a Escritura, irmãos, é divinamente inspirada por Deus. Se toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Mas isso aqui, irmãos, só o pastor Tony que soube. Mas a maior parte dos pastores erram isso aqui toda hora. Eu fiz uma igreja com 1000 pessoas e a maioria errou, até os teólogos erraram. Verdade. Ó pastor Tony, é que as pessoas confundem o seguinte: eu não perguntei qual é o livro que você mais gosta da Bíblia. Se perguntasse para mim, pastor Roberto, qual é o livro que você mais gosta da Bíblia? Eu ia falar, é Atos dos Apóstolos, porque eu sou apaixonado pelo livro de Atos. Por Lucas, é forma Pentecoste, e Paulo e Pedro, a história de Atos, né? O maior número de pessoas salva lá, então Atos é o meu livro que eu mais gosto. Eu não perguntei o livro que eu mais gosto, eu perguntei qual é o livro da Bíblia mais inspirado por Deus. Se você for ligeiro, você vai falar, mas peraí, se toda a Bíblia é inspirada por Deus, não pode ser Salmos, não pode ser Gênesis, não pode ser... É por dedução. Só que a maioria é 90%, quando falar 99%. Quando nós temos uma igreja lá com 1000 pessoas e cheio de teólogos, os teólogos erraram tudo, pastor. Colocaram João, Pedro... não ouvi, não prestaram atenção. Mas o senhor falou, ainda bem que o senhor não atrapalhou a minha aula, que o senhor quase entregou ouro. Não vou falar mais nada não. Aqui. Então, qual é o livro da Bíblia mais inspirado por Deus, irmãos? Todos. Charles, qual é o livro da Bíblia mais inspirado por Deus? Todos. A Bíblia é inspirada, então não pode existir um mais inspirado. Isso aí é só para você prestar atenção e ver se você já acordou de manhã, está acordado. Todo domingo nós vamos ter uma pergunta, você vai responder aqui com a gente e nós vamos participar aqui do programa Viva Brasil, Faculdade de Teologia Viva Brasil, aqui na TV Cristo é a Aliança. Não só depois, agora deixa eu acabar a minha aula. Só a aula que o professor aqui sou eu, depois eu acabo. Aí depois a palavra igreja, a origem dela é eclésia, mas a original dela diz sair para fora e não ficar dentro. Exato, então pronto. Vamos voltar, você receba de Deus e vá pregar a palavra no mundo e ganhar almas de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Tony, pastor Adriana, que nos deu a oportunidade de estar aqui ministrando. E os irmãos que são obreiro aprovados, ficaram em casa dormindo, acorde, obreiro.
Venha domingo que vem participar. Nós vamos dar continuidade na nossa mensagem. E nós vamos dar continuidade semana que vem aqui na Igreja Evangélica Cristo Aliança, Rua Ângelo Del Vecchio, 166, Jardim Paravente. Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Eu ministrei essa palavra sobre o obreiro aprovado e não deu para falar tudo, que é muita coisa. Nós vamos ministrar outras vezes em nome de Jesus. Fique em pé, vamos orar. Pastor Tony vai fazer a oração final. Quer? Vamos lá. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Toda a tua palavra é inspirada por Deus, desde Gênesis a Apocalipse, meu Deus. E a tua palavra diz: examinai as Escrituras para que cuidais ter nelas a vida eterna. Nós temos sede da tua palavra, Senhor. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então leva o teu povo debaixo dessa palavra em nome de Jesus, e que domingo que vem possamos trazer mais pessoas, e as pessoas que estão assistindo em casa pelo YouTube da TV Cristo Aliança, Rádio TV Cristo Aliança, da Viva Brasil também, Pai, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós ministramos a tua bênção, a tua graça, que todos saiam aqui cheios da palavra de Deus, porque a palavra purifica, a palavra restaura, a palavra transforma, a palavra vivifica. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção, a tua graça e a tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. Deus abençoe. Obrigado pela presença de cada um de vocês. E lembrando, os irmãos não vão embora não, porque nós vamos dar 7 voltas aqui ainda. Hoje termina. A irmã Jussara vai ter que andar camelar. Ela que criou isso. Vamos lá, mas nós vamos dar 7 voltas hoje, terminando o projeto aqui, que nós fazemos a campanha sobre o ato profético sobre Josué. As muralhas de Jericó já caíram por terra em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje nós temos o culto às 18 horas na Igreja Evangélica Cristo Aliança. Domingo às 18 horas. Terça e quinta, 9h30 da manhã e 19h30. E sábado às 17h30, culto de intercessão. E domingo de manhã que vem, Escola de Profetas Aviva Brasil, Faculdade Aviva Brasil, aqui domingo às 9h30 da manhã. Convido outras pessoas para aprenderem a palavra de Deus. Aí eu quero, depois se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui no final para tirar sua dúvida, tá? A gente só não interrompe para não atrapalhar o conteúdo. Sim. Amém, amado? Deus abençoe. Que Deus me ama mesmo assim. Se eu pecar, eu tenho um Deus que me perdoa. Se eu cair, eu tenho um Deus que me levanta. Se alguém me amaldiçoa, eu tenho um Deus que me abençoa e quebra toda maldição. Se eu pecar, eu tenho um Deus que me perdoa. Se eu cair, eu tenho um Deus levanta. Se eu chorar, eu tenho um Deus que me consola. Mas se alguém me amaldiçoa, eu tenho um Deus que me abençoa